Queridos irmãos, eu tenho a alegria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Quero também dar boa noite de salvação às pessoas amigas, os moradores aqui da Vila Sergipe, vila essa que faz parte da minha vida, pois o meu sogro morou muito tempo aqui. E no ano de 82, na casa do nosso irmão Fernando, que não existia o templo ainda, era o trabalho realizado aqui na casa do irmão Fernando. O meu sogro, a minha sogra e 11 filhos aceitaram Jesus como Salvador. Aleluia. E eu louvo a Deus, irmãos, pela oportunidade que Ele me concede. Quero agradecer ao nosso irmão Jair pela confiança de nos convidar para nessa noite chegarmos aqui para transmitirmos a palavra do Senhor. A igreja da Vila Sergipe, nesta noite, mais uma vez, cumpre a missão dada por Cristo, quando Jesus, ao ressuscitar, Ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E estamos aqui nesta noite, nesta finalidade de anunciar a Jesus como Salvador. E nesta noite tem sido feita uma leitura muito apropriada para o culto evangelístico ao qual está sendo realizado nesta noite. Mas eu quero ler com a igreja alguns versículos da palavra do Senhor. Esta palavra que, segundo o escritor aos Hebreus, é poderosa, é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Esta palavra, ela tem poder para penetrar as juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E a igreja do Senhor aqui na terra, na Vila Sergipe, nesta noite, está cumprindo as palavras de Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 16, quando Paulo diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. E eu quero, com a igreja, ler no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 16 ao versículo 22. Traz como epígrafe o jovem rico. E eis que, aproximando-se dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E Jesus disse-lhe: por que me chamas de bom? Não há bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Estamos aqui, igreja,
amigos do Evangelho, moradores da Vila Sergipe, diante de um texto sagrado, muito conhecido pelos evangélicos, pelos crentes, ou até mesmo por pessoas não crentes. Este jovem, muito rico, abastado, tinha muita propriedade, tinha muito dinheiro, tinha muitos recursos humanos, e ele ouvia falar de Jesus. Porém, este jovem ainda não tinha tido um encontro com Jesus. E a Bíblia diz, nesse texto que lemos, que o jovem se aproximou de Jesus e perguntou a ele: bom mestre, ele fez uma interrogação para Jesus: bom mestre, que bem eu farei para conseguir a vida eterna? Aquele jovem, ele foi com um pensamento totalmente contrário à vontade de Deus. Aquele jovem, por ter dinheiro, por ter recursos humanos, ele fez essa indagação ao mestre, perguntando a Jesus o que é que ele precisava de fazer para conseguir a vida eterna. Ou seja, aquele jovem, ele achava que com o seu dinheiro ele poderia conseguir comprar o céu, comprar a vida eterna. E Jesus, em resposta à pergunta daquele jovem, quando ele disse: bom mestre, que bem eu farei para conseguir a vida eterna? Jesus disse: por que é que você me chama de bom? Só há um bom que é Deus. Conhece os mandamentos? E o jovem pergunta: quais? Jesus diz: não matarás, não furtarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem respondeu para Jesus: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E naquele momento Jesus disse para o jovem: falta-te uma coisa, porque Jesus, ele conhece o teu coração e o meu coração. Aleluia. No Salmo 139, versículo 1, o salmista Davi escreve e diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Jesus conhecia o coração daquele jovem. E Jesus sabia que aquele jovem, ele era apegado à riqueza, era apegado ao dinheiro. E Jesus disse: falta-te uma coisa, vai, venda tudo quanto tem, reparta com os pobres, depois vem e segue-me e terás um tesouro no céu. E a Bíblia nos fala que aquele jovem saiu triste porque possuía muitas propriedades. E alguém pode perguntar: mas porventura Jesus queria que aquele jovem vendesse tudo que tinha, ficasse sem nada para dar aos pobres? Não. Jesus, quando falou vai e venda tudo quanto tem, Jesus queria provar aquele jovem. Jesus foi logo direto na dificuldade que aquele jovem tinha de seguir a Jesus, que era a riqueza. Aleluia. E hoje nós vemos muitas pessoas igual a este jovem, que muitas vezes pode até não ser rico materialmente como esse jovem era, mas porém muitas coisas têm impedido de ele aceitar a Jesus como Salvador. Aleluia.
Porque o que impedia este jovem de ser crente era o dinheiro. Porque o coração desse jovem, ele era escravizado pelo dinheiro. Ele era apegado às riquezas humanas. Por isso mesmo que ele encontrou dificuldade e saiu triste, porque Jesus foi direto logo na ferida dele, na dificuldade que ele tinha. E hoje nós vemos muitas pessoas que até acreditam na palavra de Deus. Muitas pessoas até que testificam dizendo que sabe que o caminho correto é servir a Deus, é ser crente, é obedecer a palavra, e muitas dessas pessoas não se decidem, porque assim como este jovem era preso pelo dinheiro, muitas pessoas estão presas pelas coisas do mundo. Aleluia! Mas nesta noite, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Vila Sergipe, em Serra do Mel, traz para você uma mensagem de Deus nesta noite. Deixe tudo e siga Jesus. Aleluia! E aquele jovem saiu triste, porque possuía muitas propriedades. Mas nesta noite, nós vemos na Bíblia Sagrada, no capítulo 55 do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías foi um homem ao qual Deus levantou para anunciar a palavra para a nação de Israel da época. Aleluia! E Deus fala através do profeta no versículo 1 do capítulo 55 do profeta Isaías, dizendo: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde comprar e comer sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer. Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura. Deus, nesta noite, está convidando aqueles que ainda não se decidiram para Cristo, aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador. Deus nesta noite convida: ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. Você que ainda não é crente, tem procurado saciar a tua sede nas coisas deste mundo, tem procurado a sua felicidade em muitas portas, em muitos lugares, e não tem encontrado. Mas nesta noite você veio para o lugar certo. Aqui tem um chamado Jesus que pode saciar a tua sede. Lá no Evangelho segundo João, no capítulo 4, nos conta a história da mulher samaritana. A Bíblia diz que aquela mulher foi tirar água lá do poço, e ao chegar lá, estava Jesus sentado ali, esperando os seus discípulos que havia ido comprar comida na cidade. E quando aquela mulher, ela joga aquela vasilha no poço e tira água, Jesus se dirige para ela e disse: dá-me de beber. E aquela mulher, olhando para Jesus e conhecendo que Jesus era judeu, porque havia uma intriga entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos não se comunicavam com os judeus, e nem os judeus se comunicavam com os samaritanos. E quando Jesus ali pediu àquela mulher água, aquela mulher disse: como sendo tu judeu, me pede de beber a
mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus disse para aquela mulher: olha, mulher, se tu conhecesse quem é que te pede de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Mulher, tu vai beber desta água, mas você vai tornar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se fará uma fonte d'água que salta para a vida eterna. Aleluia. E aquela mulher disse: eu quero desta água, eu quero beber desta água, para não voltar mais a este lugar para pegar água. Aí Jesus disse: mulher, vá, chama o teu marido e vem cá. E a mulher disse: não tenho marido. Jesus disse: disseste bem, porque tiveste 5 maridos e o que você tem agora não é teu. E aquela mulher conheceu que Jesus era um profeta. E ali a Bíblia fala que aquela mulher, ela teve um encontro com Jesus Cristo, aceitou a Jesus como Salvador e matou a sede da sua alma. Aleluia. Lá no capítulo 7, versículo 38 do Evangelho de João, Jesus certa vez se levantou em meio à multidão e disse: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva fluirão do seu interior. Aleluia. Então nesta noite, meu amigo, Jesus está aqui de braços abertos para lhe receber, para lhe perdoar. Alguém pode até ter chegado para você hoje, ou algum dia da semana, e ter dito para você, com alguma palavra negativa, dizendo para você que para você não tem mais jeito, que para você já pecou demais. Mas eu quero dizer, meu amigo, que tem jeito. Jesus, ele veio salvar. A Bíblia diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, meu amigo, Jesus, minha amiga, veio morrer por você lá na cruz do Calvário. E não importa o pecado que você tenha cometido, se nesta noite você se arrepender dos seus pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para purificar você de todo o pecado. Aleluia. Está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, a partir do versículo 39, quando Jesus ali estava crucificado naquela cruz, e entre ao seu lado direito e ao seu lado esquerdo estava 2 ladrões, 2 salteadores. Porque muitas vezes a gente, quando estamos evangelizando as pessoas, a gente estamos pregando a palavra de Deus para as pessoas, muitas vezes nós somos surpreendidos por alguém ao dizer que não acredita que um pecador da terra vai morar no céu. Mas eu quero nesta noite lhe mostrar pela Bíblia, lhe mostrar pela palavra de Deus, que nós, pecadores aqui na terra, se nós aceitar Jesus, nós temos o direito e temos a certeza de morar no céu. E nós já temos passado por esta experiência, já temos aceitado Jesus e temos a certeza da nossa salvação. Porque lá em João 5,24, Jesus diz assim: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós não vamos mais entrar em condenação,
Nós passamos da morte para a vida. Nós éramos mortos quando nós estávamos lá no mundo. Quando a gente não era crente, a gente era morto para Deus e vivo para o mundo. Mas a partir do momento que aceitamos a Jesus como Salvador, nós morremos para o mundo e passamos a viver para Deus. E hoje nós temos a nossa certeza da nossa salvação. Nós temos a certeza que a partir do momento que a trombeta tocar e a igreja for arrebatada, nós vamos subir cantando o hino da vitória, vamos subir para o céu, porque esta é a certeza de todo crente em Jesus Cristo. Porque se nós não tivéssemos essa certeza, não valia a pena a gente ser crente. A gente somos crente é para ir morar no céu. Aleluia. E eu quero lhe mostrar na Bíblia. Se você tem uma Bíblia em casa, pode conferir, porque a Bíblia é uma só. A palavra de Deus é uma só. E a Bíblia diz aqui, em Lucas 23, a partir do versículo 39, que Jesus estava crucificado, à sua direita um ladrão, à sua esquerda um ladrão. E um daqueles ladrões olhou para Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, salva a ti mesmo e a nós. Porém o outro ladrão, que tinha se arrependido, repreendeu ele dizendo: tu não temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós estamos aqui porque o nosso seito merece, mas esse nenhum mal fez. E aquele homem arrependido do que tinha feito durante a sua vida toda, tinha roubado, tinha feito mal à sociedade, aquele homem arrependido olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus, em resposta a ele, disse: na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, querido amigo e amiga, não importa o pecado que você tenha praticado, se você se arrepender, assim como aquele ladrão se arrependeu, você vai ser salvo nesta noite. Jesus vai lhe perdoar os teus pecados e vai lhe dar a garantia de você morar no céu. Isso aqui não é homem que faz, não, é Jesus. É o dono do céu, é Jesus quem dá, é Jesus quem faz. Nós aqui que estamos crentes, nós não tínhamos essa certeza antes não, mas quando aceitamos Jesus, Ele nos deu a certeza e a garantia de salvação e de morar no céu. Então, o homem pode ser o mais errado da terra, mas ele se arrepender, Jesus perdoa. E aquele ladrão lá da cruz, aquele malfeitor, se arrependeu na hora da morte e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Aí Jesus disse assim: hoje mesmo, porque salvação não é para amanhã não, é hoje. Por isso que a palavra diz lá em Apocalipse: se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Então, se você está ouvindo o Espírito Santo falar com você, se o Espírito Santo está falando ao teu coração, não endureça o teu coração, abra o teu coração, deixa Jesus entrar nesta noite, deixa Jesus fazer morada, venha para Jesus nesta noite, se decida para Jesus, que Ele está aqui de braços abertos para te receber e te perdoar e te salvar nesta noite. Então aqui está um exemplo de um homem perdido, um ladrão. Jesus salvou o ladrão. Nós temos outro exemplo na Bíblia, lá em João capítulo 8. Lá está escrito que os escribas e fariseus trouxeram a mulher adúltera até a presença de Jesus e jogaram aquela mulher aos pés de Jesus, acusando ela e dizendo: mestre, apanhamos esta mulher no próprio ato de adultério
E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Jesus calado estava, calado permaneceu. E pela segunda vez, os escribas e fariseus perguntaram: Mestre, apanhamos esta mulher no próprio ato de adultério. E na lei que nos manda Moisés, que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Jesus, olhando, erguendo a cabeça e olhando, disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. A Bíblia diz que saiu de um a um, só ficou Jesus e a mulher. Quando Jesus novamente ergue a cabeça e olha ao seu redor e só vê a mulher, diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? A mulher disse: ninguém, Senhor. Aí Jesus disse: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Aleluia. Jesus perdoa a mulher, salvou aquela mulher adúltera. Uma mulher que vivia adulterando nos prostíbulos, aleluia, mas a mulher se arrependeu dos seus pecados, teve um encontro com Jesus, Jesus perdoou os pecados daquela mulher e salvou aquela mulher. A leitura feita nesta noite nos fala sobre um homem chamado Zaqueu. Zaqueu era um funcionário público de Jericó. E Zaqueu, ele tinha a função de cobrar imposto da sociedade de Jericó. Porém, Zaqueu, ele defraudava as pessoas dos impostos, cobrava além do que devia, e o que cobrava além, ele depositava na conta dele. Ou seja, ele roubava a sociedade de Jericó nos impostos. E era só depositando na conta dele. Mas a Bíblia diz que Jesus, em certa ocasião, ele entrava em Jericó. E quando Zaqueu tomou conhecimento que Jesus ia passar em Jericó, Zaqueu, ele corre na frente da multidão, porque Zaqueu era de pequena estatura, era um homem baixo. E ele correu na frente da multidão, ele foi criativo naquele momento, ele viu um pé de árvore e subiu naquele pé de árvore lá na frente, porque Jesus havia de passar por ali. Porque a multidão era a dificuldade que impedia Zaqueu de se chegar a Jesus. Eu não sei, meu amigo, qual é a dificuldade que você tem de ser crente. Eu não sei se é o cigarro, eu não sei se é a bebida, eu não sei se é o baralho, eu não sei se é algum jogo, se é algum vício, mas nesta noite, faça que nem Zaqueu, rompa a multidão e venha ao encontro de Jesus. E Zaqueu, ele foi, subiu naquele pé de árvore e ficou aguardando Jesus passar ali, porque ele queria ver Jesus. E quando Jesus ali chegou, debaixo daquele pé de árvore, juntamente com os discípulos, juntamente com aquela multidão, Jesus parou. Olha, meu amigo, Jesus nesta noite está parado para te receber. Aleluia. Ele está aqui parado te esperando. Assim como ele parou para Zaqueu, ele está parado nessa noite te esperando. E ele parou debaixo daquele pé de árvore, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa e recebeu Jesus com alegria e levou Jesus para a sua casa. Só que muitas pessoas não ficaram gostando daquela atitude de Jesus de ir para a casa de Zaqueu, porque as pessoas não gostavam de Zaqueu, porque Zaqueu roubava as pessoas nos impostos. Mas Jesus foi para a casa de Zaqueu. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu,
que entra na casa de Zaqueu, a primeira coisa que Zaqueu fez foi confessar os pecados. Porque Zaqueu já estava arrependido. Ele estava arrependido do que tinha feito, do que tinha praticado, roubando as pessoas nos impostos, depositando na sua conta. A conta de Zaqueu já estava gorda, cheia de dinheiro das pessoas que ele tirava dos impostos. Aí Zaqueu disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Aleluia. Meu amigo, veja o arrependimento daquele homem. Aquele homem não se envergonhou de confessar a sua culpa, de assumir o seu erro, porque a maior dificuldade de muita gente hoje é assumir o erro. A pessoa erra, mas não assume. A pessoa peca, mas não assume. Mas Zaqueu assumiu o seu pecado. Zaqueu assumiu o seu erro. Zaqueu se arrependeu do que tinha feito. Aí disse: Senhor, eis que eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo quadruplicado. Você sabe o que é quadruplicado? É 4 vezes mais. Você veja, meu amigo, o que Zaqueu já havia roubado. Pelo amor de Deus, era dinheiro demais, era coisa demais. Aleluia. E Jesus olhou para Zaqueu e para os que estavam ali ao seu redor e disse: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Meu amigo, morador da Vila Sergipe, Jesus veio buscar os perdidos. Aleluia. Por quê? Porque na terra não tem ninguém bom não. Jesus veio buscar os perdidos. Quando aquele jovem disse: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna, Jesus repreendeu ele dizendo: por que você me chama de bom? Só há um bom que é Deus. Nem Jesus quis ser chamado de bom. E é bom Jesus, viu? Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Aleluia. Mas ele não quis ser chamado de bom. Por que é que você me chama de bom? Só há um bom que é Deus. Aleluia. Então nesta noite Jesus está aqui de braços abertos, como já falei. Ele quer nesta noite perdoar os teus pecados. Aleluia. Quer escrever o seu nome no livro da vida. Glória a Deus. A Bíblia também nos fala no capítulo 2 de Marcos que Jesus estava lá em Cafarnaum. Porque Jesus, humanamente falando, ele tinha uma residência. Ele possuía uma casa lá em Cafarnaum. E ele estava na sua casa lá, só que aonde Jesus estava, as pessoas não deixavam Jesus quieto. Jesus era rodeado pela multidão. Aleluia. E ali tinha vários tipos de pessoas. E Jesus estava lá na casa, ensinando a palavra, falando para a multidão. E ali de repente a Bíblia diz que chegou 4 homens, trazendo um paralítico deitado em uma cama. E aqueles 4 homens que traziam aquele paralítico, eles procuraram entrar na casa pela porta da frente e não conseguiram, porque a multidão não deixava. Assim como a multidão impedia Zaqueu de ver Jesus, a multidão também estava impedindo daqueles 4 homens entrar com o paralítico até a presença de Jesus. Mas aqueles 4 homens, mesmo sem ser discípulos de Jesus, eles acreditavam no poder de Deus. Eles acreditavam que Jesus era a solução para aquele paralítico. E aqueles 4 homens, a Bíblia diz que eles subiram no telhado, fizeram sacrifício, subiram no telhado da casa, fizeram um buraco
e desceram o paralítico deitado na cama por aquele buraco que havia feito no telhado da casa. E quando aquele paralítico se encontrava ali diante de Jesus, em cima daquela cama, e Jesus ali ao redor, muita gente, aí Jesus olhou para aquele paralítico e disse: filho, perdoado estão os teus pecados. Aleluia. E diante daquele povo havia muita gente incrédula, porque ali tinha gente que acreditava em Jesus, tinha gente que não acreditava, tinha também os curiosos que iam só para ver o que ia acontecer. E quando Jesus falou para o paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados, porque Jesus começou curando a maior doença daquele homem. A maior doença daquele homem não era a paralisia, a maior doença daquele homem era o pecado. Aleluia. Isaías profetiza no capítulo 1 que o pecado é como uma chaga maligna que atinge o homem da planta do pé até o alto da cabeça. E só Jesus é quem pode curar a doença chamada pecado. Você vai na farmácia, você encontra analgésico para todo tipo de dor. Agora eu quero que você encontre remédio para pecado lá. Farmácia não vende não, viu? Só quem cura o pecado, a doença chamada pecado, é o sangue de Jesus. Por isso que Jesus começou curando a maior doença daquele paralítico, que era o pecado dele. Aí alguns fariseus ali começaram a dizer, só no coração, não pronunciaram palavra não, começaram a razoar no coração dizendo: quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Porque ele não acreditava que Jesus era filho de Deus. Aí Jesus conhece o coração. Antes de você pronunciar uma palavra, Jesus já sabe o que você vai dizer. Aí Jesus disse: por que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer a esse paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma a tua cama e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder para perdoar pecado, Jesus olhou para o homem paralítico e disse: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E a Bíblia diz que aquele homem se levantou, curado, andando, colocou a cama no ombro e foi para a tua casa. Aleluia. Agora vamos fazer aqui a diferença. Vamos ver a diferença da pessoa que teve um encontro com Jesus e da pessoa que ainda não teve encontro com Jesus. Aquele paralítico, enquanto não tinha se encontrado com Jesus, a cama carregava ele. Quando ele se encontrou com Jesus, ele carregou a cama. A diferença, irmão, é 100%. Aleluia, porque Jesus é o poderoso que transforma a água em vinho. Aleluia, Jesus é o perdoador de pecado. Jesus é aquele que transforma o perdido no salvo. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, meus amados irmãos, aquele homem foi curado da sua paralisia. Tantos anos sofreu, dependendo de um e outro, para se locomover de um canto para o outro, pedindo um favor a um, pedindo um favor a outro. Mas na hora que ele se encontrou com Jesus, na hora que ele foi a Jesus, que ele aceitou a Jesus como Salvador, a sua vida mudou, porque Jesus curou aquele homem e ali ele passou a ser uma nova criatura, já podia andar com as suas próprias pernas, já não dependia mais de ninguém, porque já podia fazer os seus afazeres. Aleluia. Então nesta noite eu quero dizer para você, eu não sei quanto tempo você tem sofrido, eu não sei quanto tempo você tem passado essa luta, mas eu quero dizer nesta noite que assim como Jesus deu um basta na vida daquele paralítico, lhe dando a vitória, curando ele, nesta noite Jesus tem poder para fazer na tua vida também. Aleluia. Lá no capítulo 5 de João, Jesus chega lá no tanque de Betesda e ali havia uma grande multidão de pessoas doentes, aleijado, manco, coxo, paralítico, cego. E ali havia um fenômeno interessante,
Porque a certo tempo descia um anjo do céu, movimentava a água do tanque, porque ali tinha um tanque, e o primeiro doente só valia para um. O primeiro doente que pulava saía curado. Aí o anjo vinha, movimentava a água de novo, o outro vinha e pulava, saía curado. Só que o paralítico não conseguia andar. Quando ele fazia força para ir, o outro tomava a frente dele. Porque tem gente, irmão, muito egoísta, só pensa em si, né? Os outros é que se lixem, só pensa em si. E ali tinha muito egoísta. Porque podia alguém, porque o paralítico, irmão, ele queria ser curado. Se alguém chegasse, desse um empurrão e jogasse ele, para ele tudo bem. Ele caiu dentro do tanque, é o que valia. Ele queria ser curado, só que ninguém deixava, tomava a frente do paralítico, não deixava ele fazer força para cair dentro do tanque. Quando Jesus chega lá, que vê aquele paralítico, aí pergunta: o que quer que te faça? Alguém pode perguntar: oh meu Deus, Jesus tem cada pergunta, né? Olha que pergunta sem noção, que quer que te faça. Irmão, Jesus fazia essas perguntas, sabe para quê? Para despertar a fé da pessoa, para saber se a pessoa tinha fé mesmo de ser curado. Aí quando Jesus disse: que queres que te faça? Aí: Senhor, quando eu vou pro tanque, desce outro antes de mim. Jesus disse, e aquele homem fazia, sabe quanto tempo que ele sofria? 38 anos. Irmão, 38 anos de sofrimento, paralítico, não é 38 dias não. E aquele paralítico, ele precisava pedir esmola para sobreviver, porque naquela época, irmão, não tinha benefício do INSS, naquela época não tinha aposentadoria. Quem era doente tinha que ir para uma calçada, pedir esmola para não morrer de fome. Hoje é diferente, a pessoa que é paralítica tem um direito pelo INSS de um benefício, ou até mesmo de uma aposentadoria permanente, mas naquela época não, irmão. A pessoa que era doente tinha que se sujeitar a pedir esmola para não morrer de fome. E aquele homem sofreu 38 anos, mas chegou o momento dele ter encontro com Jesus. Aí Jesus disse: que quer que eu te faça? Disse: Senhor, quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma o teu leito e anda. E aquele homem se levantou e saiu andando e glorificando a Deus. Aleluia! Nesta noite, amigo, Jesus também quer fazer isso na tua vida. Minha amiga, Jesus também quer fazer isso na tua vida. Jesus quer fazer um milagre, eu não sei qual é, Ele sabe. Se você nessa noite tiver fé, se você nessa noite estiver decidida ou decidido de entregar a tua vida para Jesus, buscar primeiro o reino de Deus. Porque você pode dizer: não, mas eu não vou ser crente, por isso e por isso. Olha, amigo, a Bíblia diz lá em Mateus 6:33: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não se preocupe não, aceite Jesus e deixe o resto com Ele. Aleluia. Porque às vezes o camarada vai ser crente, aí vem tudo na mente. Ah, eu não vou ser crente não, porque eu tenho pouca roupa para ir para a igreja. Ah, eu não vou ser crente não, por isso, por aquilo. Se preocupe com isso não, homem. Aceite Jesus. Faça decisão. Aleluia. Entrega a tua vida a Jesus, que o resto Deus vai providenciar. Deus vai fazer. Aleluia. Porque Ele fez por cada um de nós aqui. Glória a Deus. Então nesta noite a palavra de Deus, nesta noite aqui é a palavra mostrando que Jesus, Ele é poderoso para fazer tudo. Ele é poderoso para salvar, Ele é poderoso para perdoar pecado, como já provamos aqui na Bíblia. Ele salva ladrão, Ele salva prostituta, Ele salva qualquer pessoa. Criminoso, se arrepender, é salvo. Se arrepender de coração, entregar a vida a Jesus, é salvo. Aí uma vez um camarada disse assim para mim, eu estava evangelizando, disse: eu não acredito nesse negócio, que comedor de feijão e farinha vai para o céu. Eu disse: meu amigo, no céu só não entra comedor de capim, agora de feijão e farinha entra.
Aleluia. No céu não entra animal não, que come capim não. Agora, nós ser humano, que come feijão e farinha, nós entramos se aceitar Jesus como Salvador. Porque o animal só tem a alma vivente. Nós temos alma e espírito. Aleluia. E esse espírito que ele soprou em nossas narinas, ele quer de volta. Agora você tem que preparar ele primeiro. A palavra diz assim: prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Você vai fazer uma viagem um dia, viu? Como todos nós vamos fazer. Todos nós temos uma viagem certa para fazer. Ninguém sabe a hora, só Deus sabe. Que é a morte que Deus vai enviar para nos levar. Mas você tem que se preparar, viu? Se prepare. Porque lá, olha, tem duas eternidades. Jesus diz lá em Mateus 7, 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. Olha, nesta noite você precisa entrar pelo caminho estreito. Prepara-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. O preparo é aqui, lá não tem preparo não, lá tem lugar para os preparados. Para os que já vão daqui, nós temos que se preparar aqui. Se você for uma viagem em outro estado, em outro país, você tem que se preparar, comprar seu passaporte, arrumar a sua mala, a sua bolsa, né? Comprar a passagem, tem que se preparar em tudo. Para ir para o céu é do mesmo jeito, você tem que se preparar aqui. Aceitando Jesus como Salvador. Aleluia. Porque se você não se preparar para ir para o céu, aí existe outro caminho diferente. E não queira ir para esse outro caminho não, que lá é difícil a coisa. Lá o bicho não morre, lá é fogo direto. Aleluia. E Salomão escrevendo diz: o caminho do entendido é para cima, para se desviar do inferno que está embaixo. Então, o caminho do entendido é para cima, olha, para o céu. Porque todo o céu é para cima, até o da boca. Eu nunca vi ninguém com o céu da boca para baixo. A não ser que nasça ainda. Porque se nascer é uma anomalia, né? Todo o céu é para cima. Se você nessa noite for entendido, você vai aceitar Jesus nessa noite para você ir para cima, olha, para subir para o céu. Para se desviar do inferno que está embaixo. Aleluia. Então nesta noite é a mensagem de Deus. Jesus te ama. Venha nesta noite. Não perca a oportunidade. Nós não sabemos se estaremos amanhã aqui. Nós não garantimos. Jesus falou lá em João 14, primeiro: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então Jesus está voltando para buscar a igreja. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento, porque ele falou que a vinda dele é como um ladrão que vem roubar. Qual é o ladrão que vai roubar que avisa? Não, só se ele for maluco. O ladrão não avisa não, quando você dá fé já está roubado. Do mesmo jeito é a volta de Jesus. Por isso que nós temos que estar preparados. Por isso que você tem que estar preparado, amigo. Se prepara nessa noite. Entrega a tua vida a Jesus. Porque se você não se preparar, Jesus voltar, e se você não tiver feito a decisão, aí a porta está fechada. A porta da graça. Você pode ver até a porta da igreja aberta, mas não vale de nada. Porque isso aqui é coisa material. Deus, a Bíblia fala que Deus não habita em tempo feito pela mão do homem. O tempo de Deus é nosso corpo. Aleluia. Então esta é a mensagem. Que Deus te abençoe. E vai ser feito o convite. Venha nesta noite. Entrega a tua vida a Jesus. Porque você vai ver a coisa melhor que você vai fazer na tua vida. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus e a confiança do nosso amado irmão Jair. Glória a Deus.